outro vento. E que na maior parte do ano, os ventos vêm de cá. Que nesse exato minuto, né, os ventos mudaram, né, e tinha passado uma frente fria, e a gente vai ver no próximo capítulo, né, e as massas de ar polares, que a gente pode eleger como frente fria, quando elas estão se aproximando de uma localidade, elas giram o sentido do vento. Mas essas massas já passam, e depois que elas vão embora, os ventos passam para o original. Né? E agora a gente já vai aprender uma coisa interessante, que é a matéria do Ângelo e matéria do Freitas. É legal. Nesse exato minuto, depois de um mês e pouquinho de aula, a gente vê que como é que vai começando a integrar essa matéria, né? Há tão pouco tempo, umas 3 semanas atrás, eu dei uma chacoalhada em vocês para falar sobre altura, altitude, QNH, QNE, porque o Freitas precisava falar dessa matéria e já falar como se você já tivesse aprendido, não foi isso mesmo? Então, agora o linguajar meu e do Freitas nessa parte de altimetria, já está todo mundo já sabendo quando um fala assim, porque o QNH, porque altitude, pressão, altitude de cidade, está tudo no linguajar, né? Então, o que acontece? Vocês passaram agora umas 3 aulas falando, tendo aula com o Anjo, falando do nosso magnético, né? Nosso magnético, nosso verdadeiro, nosso magnético, nosso verdadeiro. Até assisti umas aulas dessas daí também, né? E aí, o que acontece? As pistas de pouso, quando elas vão ser construídas, elas vão ser orientadas para o norte magnético. Entendeu? As pistas de pouso, quando elas vão ser orientadas, elas ficam mais ou menos orientadas para o norte magnético. Beleza? Então, não pode esquecer disso. E aí, o Freitas falou para você que as pistas têm a numeração, né? Que a numeração é 180 graus, né? Se você tiver uma cabeceira 09, a outra é 27. É isso mesmo? A Pampulha é 13,31, né? Que é 130 com 3 vezes 10, né? Está compreendendo? Então, tem a numeração na cabeceira da pista, né? E aí, vocês vão ver depois se vão decolar, quando você dizer, vou decolar na 31, é que você está apontado, na realidade, para outro sentido, né? Então, você vai aprender isso com o freio. Mas eu quero dizer para vocês que os ventos que são informados no momento do pouso e decolagem, ele é um vento onde o equipamento que mediu aquele vento, ele foi calibrado, orientado de acordo com a declinação magnética. Digamos, eu sou um técnico em instalar o anemômetro e está sendo criada agora uma pista lá em Sete Lagoas. Depois eu recebi hoje um vídeo do Ivan, falando um termo, né? O porto que está sendo construído em Sete Lagoas. Então, provavelmente, o terreno lá, alguém já colocou um anemógrafo para ficar monitorando, né, a direção do vento por um ano para sinalizar o sentido daquela pista, né? Então, quando aquela pista estiver pronta, eles vão vão comprar 2 anemômetros e vão chamar alguém para instalar. Esse alguém, quando chegar lá, ele vai procurar saber que aquela pista, ela vai estar, mais ou menos, qual é a declinação magnética dela. E aí, o primeiro anemômetro, ele já vai estar levado em consideração a declinação magnética dessa pista. E o outro, ele vai instalar exatamente para o nosso verdadeiro. Portanto, nos aeroportos, né, vai ficar assim, 2 anemômetros. Assim, os aeroportos ficam 2 anemômetros. Um anemômetro vai ficar aqui
e o outro anemômetro vai ficar aqui. Um desses, digamos que seja esse aqui, quando ele foi instalado aqui assim, o cara já colocou a declinação magnética considerada aqui. E esse aqui, ele foi direto assim, ó. Então, esse está apontado ou está corrigido o norte magnético, e esse está apontado para o norte verdadeiro. Então, esse equipamento aqui, o estado dele vai lá para TWR, torre de controle. Então, o controlador de voo, quando olhar para o anemômetro aqui, e que passar esse vento para você que está chegando aqui, esse vento já tem a correção daqui, ó. Então, esse vento corrigido para o norte magnético, que é informado pela torre de controle, ele serve para poucos decolagem. Pronto. Então, quando você receber, quando você ouvir da torre de controle o vento que é passado para você, esse vento, ele tem já a correção, então a gente já pode dizer assim, é do norte magnético. Já esse vento aqui, do norte verdadeiro, serve para quê? Para climatologia. Mas serve para climatologia. Mas ele serve também o seguinte, lá no final do curso, a gente vai estudar os boletins meteorológicos. Então, nos boletins meteorológicos, nas cartas de previsão, em toda a meteorologia, o vento que é passado lá é esse vento do norte verdadeiro. Aí, mas que confusão! Não, digamos que você esteja na sua casa, e aí você já vou lá no aeroporto da Pampulha, eu vou fazer um voo. Aí você está aqui no hangar, né? E daqui do hangar, você bota ele lá para fora, né? Você bota ele lá para fora, e aí vai fazer o plano de voo. Na hora que você for preencher o plano de voo, a primeira coisa que você tem que ver é o boletim meteorológico para saber se o campo está disponível, está operacional, se você vai poder decolar. E aí, o acesso que você vai ter, se o campo está aberto, vai ser um boletim meteorológico, e aí você vai ver o vento, e o vento que está lá no boletim, né? No boletim, é esse aqui, ó, norte verdadeiro. Bom, como essa diferença é pouca, aí você já tem a noção de qual pista que está operando. Aí, quando você começar a se deslocar aqui, você já tem ideia de se você vai levar dessa pista ou dessa outra. Agora, no momento que você estiver alinhado, no momento que estiver pronto para pousar, que falar com a torre, o vento é do norte verdadeiro. Desculpa, norte magnético, tá bom? Não pode esquecer, porque daqui a um dia o cara vai dar esse brancão. Então, ó, os ventos que são informados pela torre de controle, os ventos do pouso decolagem, é um vento do norte magnético, porque esse vento, na realidade, é um vento verdadeiro que foi corrigido pela declinação magnética. Pois não é que uma única vez no mundo aconteceu, uns 12 anos atrás, e um raio, lá em Congonha, queimou isso aqui. Ó. E pois não é que o aeroporto de Congonha, que é o mais movimentado da América do Sul, ficou parado, sem operar pouso de decolagem, por algumas horas, mais de 6 horas. Aí, exatamente porque queimou, o raio danificou esse equipamento, aí o cara falou assim, e por que não podia ser o outro? Não pode ser o outro, não tem a correção. Então, como é que resolveu? É que tinha que chamar um técnico para trazer um novo, colocar no lugar, e na hora de colocar no lugar, o cara tem que adaptar, que ajustar para saber fazer a correção do nosso do magnetismo da Terra aqui. Tá certo? Bom,
Aí um cara falou assim, pô, e por que me formou? Porque além desses equipamentos aqui, tem um negócio também, assim, deixa eu ver aqui, assim, a biruta, né? Aí tinha um cara assim, oi, por que não passou da biruta? Cara, imagina se um jato que está chegando aqui a 200 km por hora, ele vai ver uma birutinha lá na cabeceira da pista, não tem como, tá certo? Beleza? Bom, então, só um ensaio, né? E por falar isso, Gabrielzinho, faz favor. Então, assim, uma coisa que pronto está ainda na prova consumada aí, em que qual graus é verdadeiro ou grau magnético, que é o que vem da situação. Magnético, como é que é? Eles dão um grau magnético ou grau verdadeiro Para quê? na prova. Bom, essa parte magnética verdadeira é mais navegação. Está falando de navegação? A navegação é com anjo. Aí, na próxima aula, se tiver com anjo, então eu vou saber dele o que é isso. Eu não consegui te alcançar. Né? Vamos pegar outro vídeo aqui. Pode ser, sem ser o fosse curioso ou outro. Entendeu? É muito bom, anjo. Eu não consegui te alcançar. Pode colocar isso aí. Ó, gente. Esse aí tirei lá do. Tem som? Não. Esse aí eu tirei do TikTok, aí, né? Achei interessante. Sei, vai passar rápido aí, mas. Em 2 minutos vou te levar para entender as pistas de aeroporto. Quando os aviões decolam e pousam na pista, eles sempre tentam seguir na direção do vento. Portanto, ao construir um aeroporto, é feita uma análise da direção de onde o vento normalmente vem para determinar a direção das pistas. Devido à imprevisibilidade do vento, os aeroportos geralmente têm múltiplas pistas dispostas em um layout em forma de X ou V. Após a construção das pistas, é necessário marcar símbolos nelas. Primeiramente, há a numeração das pistas, que é baseada na direção magnética da pista. A direção é dividida por 10 e arredondada, obtendo-se assim o número da pista. O norte verdadeiro é 360 graus. Então, uma pista na direção de 185 graus é numerada como 18 ou 19. Os números nas extremidades opostas da mesma pista sempre diferem por 18, pois estão separados por um ângulo de 180 graus. Se uma pista tem apenas um número, como nos regulamentos da FAA nos Estados Unidos, outras pistas frequentemente adicionam L ou R para a esquerda ou direita. Se houver 3 pistas paralelas, a do meio é marcada com C. Se houver 4 pistas paralelas, elas têm números diferentes para evitar confusão. Os sinais de limite são chamados de marcações de pista. Eles se parecem com faixas de pedestres e indicam a largura da pista. A 102 pés da pista são pintados pontos brancos de mira para a orientação dos pilotos durante o pouso. Isso define uma pista de aproximação não Ótimo. Então, no começo do vídeo, você viu aí que fala, né, com a orientação das pistas, né? Então, pode fechar também. E aí, se quiser dar uma gravada lá, deixa só minha imagem para fechar. Então, até puxando de novo. Isso. Então, pessoal, vamos nessa agora. A gente já falou de ventos aqui, né? Todo mundo já sabe, né? Lembrando que a atmosfera terrestre, ela passa 24 horas se movimentando para buscar um ponto de equilíbrio e, graças a Deus, esse ponto de equilíbrio nunca é encontrado, né? Porque a metade da Terra agora está escura e a outra metade está clara. A metade que está recebendo energia, calor, está aquecendo a superfície e os gases daquela superfície se aquecem por contato, né? Se aquecem por contato, ficam mais leves, e aí, lá do outro lado, quando o outro lado está se resfriando, os gases que estão colados à superfície se resfriam, ficam pesados, então vai existir a tendência do ar mais frio e pesado vir para o lado do ar mais quente, rarefeito, para buscar a compensação, que é o ponto de equilíbrio, né? Exatamente a diferença de pressão. Já que a gente aprendeu o que é pressão, a gente já sabe que os gases se deslocam na horizontal
E também esses gases se deslocam, né, na vertical. Para esse deslocamento dos gases na horizontal, a gente aprendeu um processo físico de transmissão de calor de molécula a molécula, que a gente chamou de advecção. A advecção é o transporte de energia térmica na horizontal, né? E o outro movimento na vertical é o de convecção, né? Então, enquanto que o advecção vai gerar os ventos, a convecção vai gerar as correntes. E essas correntes a gente conhece, né, de uma forma mais simplória, como térmica. E se tem um movimento na vertical e você vai voar no meio dessa vertical, você começa a trepidar, portanto, as correntes, né, geram térmica e as térmicas geram turbulência, né? Beleza? Então, tá. Então, vamos lembrar um pouquinho desse processo de advecção e Direção horizontal, né? horizontal, exatamente, a adversão. E vamos lembrar, assim, de algumas coisas passadas aqui, ó. A gente viu que se você tiver, né? Se você tiver aqui o mar, né? E se você estiver numa orla, aí o que acontece? Durante o dia, você tem a energia solar vindo nessa direção. Essa energia, quando chegar aqui no mar, a tendência é ser devolvida para o espaço através de vermelho. Irradiação? Albedo. O que é o albedo? O albedo é a relação da incidência pela reflexão, não é isso mesmo? Tá? Pela reflexão. Já se a luz solar de dia bate aqui e é refletida sendo devido para o espaço, o mesmo acontece aqui no continente. Essa energia, ela chega aqui, penetra, aquece, né? E aí, essa parte continental, que tem um calor específico baixo em relação à água, armazena isso aqui, aquece, e aí os gases, os fluidos, que estão aqui nesse calor, eles fazem isso, para efeito. Agora, os gases que estão aqui nesse lugar frio, né, ficam mais frio, pesado e denso, né? E denso. Portanto, a gente vai dizer que nessa região aqui, você tem uma pressão de ar frio, gelado, pesado, né? Então, não, você tem aqui, ó, 1020. Nesse lugar aqui, aí o ar está quente, leve, rarefeito, 1010. Quem lembra o que é isóbaros, Gabriel? Quem lembra que é os lápis azuis estão ali? Tudo vazio aqui, tá aí, né? Isóbaros. Vou botar isóbaros aqui, ó. Linhas de mesma pressão, atmosfera? Vou passar assim, olha só. 1020, 1018, 1016, 1014, 1012 e 1010. Então, aqui, ó. 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, entendeu as oito? Não enchi hoje. Tá bom, obrigado. Então, então aqui é o seguinte, ó. Isóbaros, linhas que unem pontos de mesma pressão atmosféricas e são traçadas em 2 e 2 hectopascais e nos pares. Isso quer dizer que qualquer ponto aqui assim, ó, nessa região, a pressão é 1016. Então, se aqui tem 1020 e aqui tem 1010, vai existir uma força, né, por conta da depressão, que a gente vai chamar de gradiente de pressão, e todas as vezes que fala de gradiente é decréscimo. Então, é que essa massa de ar vai se deslocar nesse sentido.
Então, a gente vai chamar isso aqui, ó, força de gradiente de pressão. Ou seja, esse deslocamento desse ar para buscar o ponto de equilíbrio é por conta da força de gradiente de pressão. Ou seja, é uma força por conta da diferença de pressão atmosférica. Então, aí a gente já viu lá para trás que esses deslocamentos aqui, quando acontecem, para alguém que está aqui no centro, no meio, entre a parte marítima e a parte continental, essa massa de ar, quando passar por essa pessoa aqui, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa sente um frescor, porque são os ventos. O que é vento? É o deslocamento do ar, buscando um ponto de equilíbrio. E esse processo aqui, a advecção, é o transporte de energia térmica na vertical. Só que agora, a gente vai chamar... Bom, a gente já viu que se é de dia, esse deslocamento aqui, que são os ventos, a gente vai se vento de quê? Brisa, né? Brisa. E se é uma brisa do mar para a terra, é uma brisa marítima. Porque à noite acontece o contrário. À noite, essa parte se resfria rapidamente e o mar passa o dia todinho, lentamente, armazenando calor. À noite, a água marítima está mais quente, aí se inverte o processo. Aí, quando esse deslocamento é daqui para lá, né, ou seja, do continente para o mar, é uma brisa, né, terrestre. Aí, lembrando, né, que essa brisa terrestre é o deslocamento do ar, da terra, para o mar. Agora, somente para quem está aqui numa orla, e que a gente chama isso de brisa. E aí existe um parâmetro que fala que para ser brisa é só se a área for de 50 quilômetros. No livro de vocês, diz que é 50, que é 100. Mas a ANAC considera só 50, tá certo? O que é brisa? É o deslocamento do ar, ou da terra para o mar, ou do mar para a terra, numa faixa de 50 quilômetros da hora. Como aqui em BH a gente se encontra a cerca de 600 quilômetros do mar, a gente não chama isso de brisa, é vento, né? E por isso, então, que os mineiros são meio frustrados, né? Porque para quem mora estritamente na orla, você tem esse vai e vem aqui, esse refresco, 24 horas. Ah, é que já está saindo aí, ó. O cara tem uma casinha ali na beirada do mar, né? Aí, de dia, de noite, recebe aquela frescura lá, né? Certo, aí engatou, né? Então, é exatamente isso, ó. Só é considerado brisa para fim de prova, uma faixa de 50 quilômetros. No Rio está 100, ok? Bom, para esse vento que se desloca por conta da única força, que é a força da impressão, a gente vai chamar ele aqui de barostrófico. Barostrófico, certo? Ora, ventos barostróficos são os ventos equilibrados pela única força, força de gradiente de pressão. Força de gradiente de pressão. E se perguntar, me dê um exemplo de vento barostrófico. Ó, um exemplo. Brisas. Tá? E outra coisa, uma característica desses ventos aqui, só funciona em curta distância. Curta distância. Então, os ventos barostróficos têm como exemplo as brisas. E o vento é equilibrado pela única força, que é a força de gradiente de pressão. Então, é um vento que tem em curta distância e, finalmente, é um vento de muito atrito. Aí não fala de atrito. Muito atrito. Vou falar em atrito, vou mostrar para vocês aqui uma figurinha, né? Esse daí. Pronto.
Foi antes, que é controlado pela força do grande. Controlada? Não, é gerada. É gerada. Tá bom? Então, não, o albedo é reflexão da luz para um lugar, digamos, ou a reflexão ou a absorção da luz. Então, por exemplo, o albedo ele é máximo, o albedo é refletido máximo nos lugares planos, lisos e claros. Ó, quando eu cheguei aqui, essa sala desse cerâmico para cima era tudo pintado de preto. Eu botei essa luz todinha e ficava escuro. Então, essa lâmpada batendo. Aí eu mandei pintar tudo de branco. Olha a reflexão que dá. Essa lâmpada aí eu tinha que botar ela para cima, porque ela refletia tanto, deixava as pessoas bem cegas aí. Então, aonde é que o albedo é máximo? Ou seja, aonde é que tem uma máxima de reflexão? Nos lugares planos, lisos e claros. Então, por exemplo, no mar, no deserto, né? Nas nuvens, e principalmente, sabe onde? Na neve. Você já esquiou alguma vez? Na neve, você tem que usar um óculos com o próprio para não queimar as retinas. Agora, onde é que a albedo é baixo? Quando tem quase reflexão? Em regiões orográficas, de montanhas, e vegetação, principalmente, em lugares escuros. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o Matheus. O Matheus está de roupa preta. Se o Matheus ficar 10 minutos, meio dia no sol, com essa roupa preta, aí a camisa dele escura vai absorver o calor, a energia, vai gerar churrasco, né? Agora, já aqui o Rodrigo, né, quando ele estiver no sol, de blusa branca, vai refletir, entendeu? Combinado, né? Então, por falar em atrito, né, vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Eu estou aqui com um negócio plano, eu vou soprar aqui, ó. O ar está escorrendo aqui, ó. Né? Isso não acontece se eu colocar agora esse obstáculo aqui, ó. Se eu colocar esse obstáculo, esse ar vai sofrer o desvio, que é o atrito. Beleza? Aí, então, agora a gente vai ter uma noção dessas forças que atuam nos ventos, né? Então, a gente já viu aí que a força de gradiente de pressão é exatamente essa força que se desloca uma massa de ar de uma pressão maior para uma pressão menor. Beleza? E aí a última é o atrito, é exatamente isso aqui, ó. Se eu estou no lugar plano, só plano aqui, ó, tá indo embora, né? Agora, se eu fizer aqui, ó, tem um atrito contra isso aqui, né? Então, o que acontece quando você se encontra assim, num lugar aberto? Os ventos fluem, né, de uma forma suave. Como é que vocês acham que seria uma massa de ar se deslocando no centro de BH? Você tem avenidas, uma mais larga, outra mais curta, prédio, casa, né? Então, os ventos fazem esse movimento todinho, beleza? Então, agora, a gente vai fazer aqui um gráfico, né? Para falar para vocês desse tipo de atrito, e a gente vai saber por que a gente tem que aprender sobre isso aqui, né? Ó, quando eu estava no Carlos Prates, né? Eu estava no Carlos Prates, aí, deixa eu fechar isso aqui para... Em 2 minutos, vou te levar para entender as pistas de aeroporto. Quando os aviões decolam e pousam na pista, eles sempre tentam seguir na direção do vento. Portanto, ao construir o aeroporto, é feita uma análise da direção de onde o vento normalmente vem. Então, gente, imagine só... Já tudo. Só queria deixar para ver. Então, gente, olha aqui. Aqui está a pista do aeroporto Carlos Prates, aqui, ó, a pista aqui, ó, no alto, né? E aqui do lado, aqui, assim, do outro lado, aqui tem um anel rodoviário. Anel rodoviário. Do outro lado do anel rodoviário, você tem o bairro mais horroroso de BH, Alípio de Melo.
Entendeu? Então, o que acontece? Agora, vamos pegar os ventos. Ó. Os ventos vêm, ele circula ali no chão, ele faz isso aqui assim, sobe, né? Depois ele vem, faz isso aqui assim, sobe. Aqui tá, né? E vai fazer esse movimento conforme o veleiro, né? Conforme o veleiro, aí esses ventos vão, né? Ficando cada vez mais tranquilos, né? Então, aí, vamos assistir. Então, a gente vai aprender aqui agora. Eu tenho muito atrito que vai ser considerado até 100 metros. Ó, até 100 metros é onde você tem o maior atrito possível. Aí, de 100 metros até 600 metros, aí você vai ter a camada de transição. Camada de transição. Por quê? É o momento que esse atrito, transição, esse atrito começa, então, a ser equilibrado. E acima de 600 metros, aí os ventos já estão com essas forças equilibradas, e a gente vai chamar isso de ventos de gradientes. Ventos de gradientes. Gradientes. Então, se você estiver voando aqui assim, olha que delícia, ó, você está escorregando na manteiga, né? Agora, imagine só como é que seria alguém que aponta lá no Ceasa para pousar no prazo, né? Então, o cara aponta aqui assim, ó. A impressão que ele seria é que ele seria a linha de voo dele seria isso. Mas não seria isso, não. Na realidade, esse camarada aqui, quando ele começar a fazer isso aqui assim, ele vai fazer isso aqui assim. Tá certo? Beleza? Então, a gente está estudando essa parte aqui para dizer para você que quando você for pousar em algum lugar, quanto o pior relevo próximo daquela pista, pior vai ser a sua preocupação ou a sua atenção na hora desse pouso. Ora, vocês vão me falar de um lugar mais feio de que de Melo? É lá no Japão. O Japão tem mais de 6.000 ilhas. Então, lá, para se fazer uma pista de pouso, tinha uma dificuldade muito grande. Exatamente porque o relevo acidentado, cheio de perigo e tal, vento tudo maluco, né? Porque o vento fica doido aqui, ó. Aí os caras passaram 10 anos aterrando o mar para fazer uma pista lá no meio do mar. Aí o que acontece com essa pista no meio do mar? Ó? Fazendo de conta que aqui, a apostila aqui é o mar, e eu coloco essa pista aqui assim, ó. Aí os ventos aqui no mar, assim, ó, não tem assim, nenhum obstáculo aqui assim, ó. Beleza? Tranquilo. Os ventos, eles dá para saber, na maior parte do ano, os ventos vêm de um lado, eu estou ali, tranquilo, meio do mar. Agora, o Brasil é muito privilegiado, porque lá em Cabo Frio tem uma área muito grande de curral, os caras abrir, encher de água e deixar secar aquela água, evaporar e formar o sal, não é isso mesmo? E aí, muitos anos atrás, um cara, aquele salineiro de Rio Estado, tomou uma área imensa, e aí o prefeito da época mandou construir o aeroporto lá. Pois o aeroporto de Cabo Frio é igualzinho a esse aeroporto do Japão, porque em volta do aeroporto não tem nenhum obstáculo, tudo plano. E bem no meio do mar, e com os ventos muito fortes, né? Você vem pousar com 500 metros de pista, você já bota o seu pouso. Vai decolar 300 metros de pista, já está né? Já está subindo. E a pista tem 1.500 metros, e o A380, quando estava em teste para pousar no Brasil,
escolheu para pousar 2 vezes lá. Porque a pista, basicamente, no nível do mar, ventos fortes para frear, né? E em volta não tem nenhum obstáculo. E também o Pontamóvel pousou várias vezes lá, então esses aviões de carga trazendo assim, 3, 4, aquelas, sabe aqueles helicópteros assim, que cabem 23 pessoas para ir na plataforma? Eles vêm tudo desmontado, às vezes vem num cargueiro daquele, 3 helicópteros daqueles desmontados. Pousa onde? Em Cabo Frio, porque a pista hoje só tem 1.500 metros. Eu botei para vocês aí do dia um vídeo de um aeroporto na China a 4.500 metros de altura, quer dizer, sei lá, mais de 10, quase 15 mil pés, né? E lá, naquela altitude, já era fazer a pista de 6 mil metros, né? Beleza? Então, proporcional à altitude, né? As pistas têm que ser nessa extensão, né? Então, a gente aprendeu agora aqui, ó, não pode esquecer, ó, o que é o vento de superfície? São os ventos que atuam próximo do relevo, que sofrem o maior atrito possível, e é considerado até 100 metros de altura. Então, até 100 metros de altura é o vento mais cheio de atrito possível. E de 100 metros até 600 metros é quando esses ventos começam a ficar em equilíbrio. E depois que eles ficam em equilíbrio, ou seja, sem ter forças nenhuma contra eles, aí ventos de gradiente. Aí, eu vou colocar aqui, vou apagar esse quadro, né? E a gente já viu 2 tipos de ventos aqui, né? Que é o de barostróficos, né? Barostrófico, e 2 aqui agora, ventos de gradientes, né? De gradientes. E agora a gente vai estudar um outro vento. Vamos pegar aqui um negócio interessante, ó. Vocês sabiam que a maior parte dos rios brasileiros nascem em Minas? A maior parte dos rios nacionais nascem em Minas. E esses rios que nascem em Minas, a gente está sendo mais elevado, né? Nasce aqui assim e vai em direção ao quê? O mar, né? O rio corre para o mar? Não corre para o mar, né? O rio da corre para o mar. Bom, se o rio está descendo, né? Rio abaixo, aqui a gente tem a água, vai descer aqui assim, né? Ó, desse jeito aqui, ó. A água está descendo aqui, né? Aí, digamos que você esteja numa margem e você quer remar e chegar nesse ponto. E aí, o seu esforço de remar, nós vamos chamar de força. Mas se o rio tem correnteza, você não sai daqui e chega nesse ponto jamais. Está isso com um anjo, né? Então, na verdade, a correnteza vai te trazer para esse ponto aqui. Então, nós temos uma força aqui, que é uma força 2. Que essa força 2 seria a correnteza. E agora você tem o quê? A resultante, né? A resultante aqui, ó. A resultante é igual a força 1 mais força 2. Ó, eu não estou falando assim, nada de primeira vez com vocês, porque vocês estudaram isso aqui com um anjo, né? Olha, eu estou indo para cá, né? O rio está indo para cá, né? E aí vocês estudaram isso aqui, mas com o anjo, fique sabendo que é o vento que traz para cá, você tem que corrigir para lá, é isso mesmo? Pois é. Agora, vamos fazer outro caso? Se eu estiver aqui numa piscina, e a piscina tem água parada, né? Não tem correnteza, vocês conseguem imaginar que eu posso sair daqui e chegar aqui? Pode, né? Água parada, não tem correnteza.
Agora vamos trazer isso para o nosso planeta? Ó, as massas de ar se deslocam sempre das pressões maiores para as pressões menores, mesmo. Essa faixa interior aqui do planeta, que é a faixa tropical, que é a faixa onde recebe a maior incidência de radiação, essa faixa é sempre muito quente. E essa daqui é sempre muito gelada, né? Portanto, a pressão aqui chega a ser 1050, 1060, a pressão aqui chega a ser 1000. Portanto, o certo é ter um deslocamento do ar nessa direção para buscar o ponto de equilíbrio, não é isso mesmo? Então, digamos que aqui fosse um plano e o ar vai, né? Esse ar que eu soprei só chegaria aqui se a Terra fosse parada, igual a piscina. Vocês concordam? Mas agora, quando eu soprar, será que esse ar chega aqui? Não chega, né? Ele vai sofrer um deslocamento. E o cara que descobriu, né, que esse deslocamento, o desvio desse ar com o deslocamento, ele chama-se Coriolis, né? Coriolis. E aí, a gente vai ver que, quando eu estiver soprando naquela direção, né, o ar vai sofrer um deslocamento, como se fosse aqui, por conta dessa força de Coriolis, né? E essa força de Coriolis é causada por quê? Pela rotação, né? Que eu falei para vocês, ó. Se a Terra não tivesse movimento, e fosse plano aqui, ó, pressão maior, a pressão menor, chegou aqui. Mas agora tem movimento. Isso aqui é igualzinho, sabe o quê? É que se eu estiver no carro e o carro está parado e eu botar o braço para fora, o braço fica parado, né? Mas se eu estiver no carro e ele estiver em deslocamento e eu botar esse braço, ele vai sofrer um deslocamento, né? Beleza? Tá certo? Pois é. Esse deslocamento pelo fluxo do ar, né? No caso do carro, está em velocidade. E no caso da Terra, está em movimento. Que a gente vai aprender aqui agora. Gabriel, vou mostrar para você um videozinho aqui agora. Não vou escolher lá. Efeito Coriolis no globo. Temos aqui o leste-oeste, uma pequena animação, a linha do Equador, a velocidade aqui escalar, ela é constante e ela é muito grande na linha do Equador. Temos o Polo Norte, aqui uma pequena animação, como se a Terra fosse plana. A aeronave seguiria em frente, seria muito fácil, não sofreria correção. Acontece que a Terra, ela não é plana. E então, a velocidade escalar aqui no Equador ela é muito grande. Ela é bem maior do que a velocidade escalar acima, no norte. Então, o que acontece? A aeronave, ela tem que fazer uma correção. Senão aconteceria isso aqui, ó, tá? Na animação. Ela seguiria para a direita. Isso se chama efeito Coriolis.
esse efeito, ele é sentido também aqui, abaixo da linha do Equador, no sul. Só que é o contrário. A nave seguiria para a esquerda, se não houvesse correção. Então, esse é o efeito Coriolis no globo. Tá? Uma coisa fácil de entender. A animação também é muito fácil de entender. E é bom que todos saibam, né? Saber nunca é demais. Tá bom. Então, gente, aí a gente vai falar aqui agora sobre esse deslocamento da Terra, que se eu tenho uma pressão alta aqui e uma pressão baixa aqui, a tendência é dessa massa de ar se deslocar nesse sentido, né? Ou então nesse sentido, por conta da depressão, ou seria a força de pressão. Essa situação, o deslocamento dessa massa de ar, só chegaria aqui se fosse igual da piscina. Tá? Mas nós sabemos que, como a Terra tem esse deslocamento para cá, né, essa massa de ar ela vai chegar nesse ponto aqui. Ó. E essa daqui vai chegar nesse ponto aqui. Ó. Por quê? Por que ela faz essa inversão? Pela simetria da Terra. Está compreendendo? Então, aí no vídeo fala, ó, e nesse caso aqui, no hemisfério norte, o deslocamento é para a direita e aqui é para a esquerda. Tá bom? Agora, essa força aqui, que traz o ar da pressão maior para a pressão menor, força de gradient de pressão. Agora, e a força de Coriolis é esse pedacinho aqui, ó, força de Coriolis, que seria, então, nesse caso aqui da correnteza, seria a correnteza, e nesse caso aqui é o deslocamento da massa de ar, como eu falei com você, né? Se eu colocar meu braço fora de um carro parado, ele fica teso. Mas se eu deslocar, ele vai sofrer esse movimento. Beleza? Então, agora a gente vai estudar agora o outro tipo de vento, que é o 3. Ventos o geo aqui é de terra, geostrófico, né? Geostrófico. Quem é o vento geostrófico? Essa é a resultante aqui, ó. Essa é a resultante, ou essa é a resultante aqui, ó. Essa é a resultante aqui, que é o vento barastrófico, que é essa resultante, né? Analisada que a força de gradient de pressão mais a força de Coriolis. Tá bom? Então, o vento geostrófico é o vento... Gabrielzinho? Então, força... O vento geostrófico, geo interno, né? É o vento equilibrado pela força de gradient de pressão mais a força de Coriolis. Beleza? Então, esse gráfico, vou mostrar para vocês, que esse vento desloca para cá pela diferença de pressão, mas o fluxo de ar, por conta da rotação da Terra, né, da rotação da Terra, faz o desvio para a direita do hemisfério norte e para a esquerda do hemisfério sul. Beleza? Combinado? Beleza? Então, barostrófico é o vento equilibrado pela única força, que é a força de gradient de pressão. Gradientes são os ventos que as forças são todas nulas. Né? Geostrófico, e esse aqui, ó, é o vento equilibrado pela força de gradient de pressão mais a força de Coriolis. Só que tem uma pegadinha para vocês. Vocês concordam que essa força de Coriolis é devido à rotação da Terra? Então, no livro fala que o vento barastrófico é a força de gradient de pressão, né, mais a força de Coriolis. Lá na prova fala assim, ó, quem é o vento geostrófico? Ele vai falar assim, é a força de gradient de pressão mais rotação da Terra. Entendeu? Porque é a rotação da Terra que gera a força de Coriolis. Falou de explicar o geostrófico. De qual? O geostrófico. Geostrófico? Então tá aqui, ó. O geostrófico é o seguinte, ó.
nós temos duas forças aqui, ó. Nós temos esse deslocamento do ar descendo para cá, e, ao mesmo tempo, o ar, né, porque está devido à alteração da Terra, está puxando o fluxo para lá. Então, esse deslocamento aqui, ó, deslocamento do ar aqui, é que a gente chama de força de Coriolis. O camarada que sacou esse deslocamento aqui, chamou de força de Coriolis. Só que essa força de Coriolis é devido à rotação da Terra. Porque se a Terra for parada, não tem isso, né? Então, a resultante dessas duas forças aqui é resultante da força de pressão mais a força de Coriolis, que, para você entender, é como se fosse... Quem é esse resultante aqui desse vento? Aqui, no caso da correnteza, para você entender esse gráfico aqui, não seria... Essa resultante aqui seria a força do impulso mais a força da correnteza. Então, é como se essa força de Coriolis aqui fosse de correnteza aqui. Entendeu? Isso aí, essa linha que você traçou aí é sobre o próprio fluido. Não, aqui a linha é o Equador. Aí que sofre os impactos da fenômeno Coriolis. Não. Então é o seguinte, ó, a força de Coriolis aqui no Equador, ela é quase nula, né? Porque a velocidade escalar é muito grande. E essa força de Coriolis, à medida que você vai para os polos, ela é maior porque a velocidade escalar aqui é muito grande. Para você entender melhor, eu tenho uma coisa aqui para vocês, aqui, ó. Aqui, pessoal, vou pegar aqui a coisa. Acabei de dizer para vocês que a força de Coriolis aqui no Equador, ela é quase nula, porque a velocidade escalar aqui é muito grande. E a força de Coriolis aqui nos polos, ela é muito alta, porque a velocidade escalar aqui é muito grande. Então, para você entender melhor aqui, ó. Tá aqui, ó, o peso, né? E olha só, se eu pegar esse barbante aqui assim, só desse tamanho, olha como a velocidade aqui aumenta, assim, ó, desse jeito, ó, desse jeito. Então, imagine só que aqui em cima a velocidade escalar aqui é grande, porque o raio aqui é menor, olha o tamanho do raio. Então, olha aqui, ó, o raio menor, ó. Tá na área. Agora eu vou aumentar aqui, ó. Ó, aí eu já não consigo embalar o peso na mesma velocidade que estava da outra, tá certo? Beleza? Então, por isso que a gente quer Isso, quase me revelei. Então, a gente pode comparar isso, sabe por quê? Com as pás de helicóptero. Isso aqui, ó. Quando você liga o rotor do helicóptero, tá certo? Imediatamente vai existir 4 forças naquela rotação. Primeiro é a força de rotação, né, do motor. A segunda seria a força centrífuga, por causa das pás, né, que tem a aerodinâmica dela. Depois a força centrípeta, né, centrífuga para fora, centrípeta. E principalmente a força de Coriolis. Como assim, olha? É que quando você tiver um R-22, as pás dele são curtinhas, que na hora que você liga o rotor, já está em risco. Agora, imagine só as pás daqueles helicópteros da Marinha, sei lá, 15 metros, elas ficam assim para baixo, assim, ó. Aí, quando você liga o rotor, ela leva alguns instantes para subir. Então, a força de Coriolis no 22, né, é diferente da força de Coriolis daquelas aeronaves que vão para a plataforma. Exatamente porque a gente viu aqui, ó, a força escalar aqui é grande e a força de rotação aqui é muito maior, né? Mas só isso aqui, ó. Olha como é que eu entrei em rotação, beleza? Então, já perguntei para a força de Coriolis nos polos, nos trópicos, é quase nula. E ela aumenta para os polos e é máxima nos polos, beleza?
a força de Coriolis é quase nula no Equador e é máxima no Polo. Ok? No calor. Beleza? Então tá, aí falamos isso aqui. Agora a gente vai fazer umas outras, uma acréscimo, que é o seguinte. Vou apagar aqui nosso quadro, nessa parte. E aí, você já deve ter visto aí um S, desse jeito aqui assim, um S. Lembra das obras? Isobras, né? Tudo que a gente aprendeu está sempre usado. Isobras são linhas que unem pontos de mesma pressão, traçadas em 2 hectopascais. Eu vou dizer que essa isobra aqui seja 20, 18, 16 e 14. Os gases saem sempre das pressões maiores para as pressões menores, mesmo? Então, nesse caso aqui, ó, esses veios estão saindo daqui para lá. Beleza? Pressão maior, direção pressão menor. Então, eu vou dizer que aqui eu tenho uma alta pressão. E agora eu coloco assim, ó, 20, 18, 16, 14 e 12. Então, nesse caso agora, os ventos estão vindo nessa direção. Então, se aqui é 20 e aqui é 12, né? Então, aqui é uma baixa pressão. Eu fiz isso aqui como se fosse um 2, para dizer que é do hemisfério sul. Agora, eu vou fazer esse mesmo quadro como se fosse, entendeu? De um S, né? Um S. Agora eu vou fazer essa mesma coisa aqui de um 2, né? Então, de novo, aqui eu vou dizer que aqui eu tenho uma alta pressão, e aqui é 20, 18, 16 e 14. Né? Então, esses ventos estão saindo daqui assim. E aqui, de novo, eu vou colocar abaixo e vou colocar não. 12, 14, 16, 18. Né? Então, nesse caso aqui, ó, os ventos estão vindo nessa direção. Eu vou dizer que essa situação é do hemisfério norte. Olha, os ventos, nesse caso aqui, eles estão saindo de dentro para fora. E esse aqui estão vindo de fora para dentro. Ok? Então, onde? Não, no hemisfério sul, os ventos se deslocam nessa situação. No hemisfério norte, se desloca nessa situação. Então, sempre os ventos deslocam, né, de uma forma divergente, nos 2 hemisférios, divergente, nos 2 hemisférios, e na alta pressão, alta pressão, divergente, alta pressão. E os ventos são convergentes, no 2 hemisférios, na baixa pressão. Baixa pressão. E nos 2 hemisférios, são divergentes, né? Sempre saem de dentro para fora. Isso mesmo? 2 hemisférios aqui é divergente e aqui convergente. Agora, gente, tem uma diferença aí. Quem poderia me falar qual a diferença que dá aí? A diferença que dá aqui para cá. É que nesse caso aqui, ó, vocês concordam que é anti-horário? Ó, ele está saindo e faz essa questão. Urgência anti-horário. E aqui, ó, horário. Agora, aqui inverteu, ó. Esse aqui agora vai ser horário. E esse aqui agora vai ser anti-horário.
Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, nas baixas pressões, né, nas altas pressões, os ventos são sempre divergentes, sai de dentro para fora. Nas baixas pressões, nos dois hemisférios, são sempre convergentes. O que muda é o sentido de rotação desse vento por causa da simetria da Terra. Ok? É que aqui no hemisfério sul, os ventos vêm para a direita e aqui vem para a esquerda. É como a Terra fosse assimétrica, tá certo? Então, nas altas pressões, os ventos sempre vão sair de dentro para fora, tá certo? E vão ser divergentes. Nas baixas pressões, eles vão sempre vir de fora para dentro e são convergentes. Vou falar? Sentindo isso? Beleza? Então, a justificativa, por que muda o sentido, é por conta da simetria da Terra, tá certo? Beleza? Então, deixa eu virar para cá, ó. Ô, gente, ó, o que justifica que o sentido de deslocamento dos ventos muda é por conta da simetria da Terra. Nesse caso aqui, ó, o deslocamento vem para a direita e o outro lado vem para a esquerda, e por isso que faz. Então, isso aqui é um assunto muito interessante. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês. Se pergunta, aonde é que eu vou usar isso? Aí você diz assim, ó, digamos que você está saindo de Curitiba para o Rio de Janeiro, e aí lá em Curitiba é uma alta pressão, e lá no Rio de Janeiro uma baixa pressão. Então você vai voar nesse sentido aqui, ó. É isso mesmo? Então, nesse caso, se esse vento faz esse movimento, né? E esse aqui faz esse movimento, você está voando e está pegando um vento de direita, não é isso mesmo? Na prova, pergunta se não cai isso. Olha, se eu estou pegando um vento de direita, a resposta na prova pergunta deriva para a esquerda. É malandragem, olha. Sem ajuda, dificilmente o cara vai fazer a prova. Que a gente está explicando aqui, está dando esse marasmo em vocês, né? E a gente está explicando por que esse sentido muda aqui, ó. O sentido de rotação muda em relação ao hemisfério norte exatamente por conta da simetria da Terra, beleza? Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu estou voando de Curitiba, onde há alta pressão, e indo para o Rio de Janeiro, onde tem a baixa pressão. Com esses ventos faz esse movimento aqui, ó, eu estou sofrendo um vento de direita e quando ele ia para a esquerda. Bom, vou pegar um gráfico e mostrar para vocês aí agora, que aí é muito mais claro, né? Deixa eu pegar aqui. Vou tirar aqui. Pode dar um exemplo com a alta situação lá para Hemisfério Norte? Só um instantinho. Ainda 30 segundos aí. Vento de transição. Aqui. Pronto. Só um minutinho, tá, cara? Pronto. Isso. Então tá, olha. Dá para observar esse gráfico aí que eu vou mandar para vocês. Ó. A aeronave está voando de uma alta para uma baixa, tá? Aí os ventos estão saindo dentro da alta e da baixa e está me jogando para o outro lado, não é isso mesmo? Então, estou sofrendo um vento de direita e minha deriva é para a esquerda. Agora, a aeronave está voando de uma baixa para uma alta, eu estou pegando o vento de esquerda e minha deriva para a direita. Então, se você perguntar, para que você está estudando isso? É exatamente para você, quando estiver voando, ter essa noção aí de correção, né? Beleza? Aí você saber de onde é que vem as origens disso aí, né? Bom, voltando aqui, a que você falou? Não, já respondeu. Então tá, agora, vento barastrófico, vento de gradiente e vento geostrófico, só falta mais um, que é os ventos ciclostróficos, né? Ventos ciclostróficos. Vou botar aqui assim. O último aqui, ó. 4.
vento ciclostrófico, né? Bom, então, gente, olha, imagine só que esse vento aqui, ele está vindo para cá. E a cada vez que ele estiver curvando, vai existir uma força que vai puxar para fora aqui, ó. Ó, na hora que estiver curvando, vai ter uma força que vai puxar para fora. E agora, se essa força principal aqui é a força de gradiente de pressão, e essa aqui é uma força centrífuga, né? Então, a resultante aqui agora, eu vou chamar vento ciclostrófico. Ciclostrófico. Bom? Então, quem é essa resultante aqui mesmo? É a força de gradiente de pressão mais a força centrífuga. Entendeu? Bom, como tem muita gente de moto aqui, a gente pode justificar esse comportamento para quem tem moto. Digamos que alguém de moto aqui me dá uma carona. Aí o cara está aqui na reta, na reta. O outro ele vai fazer uma curva, e eu estou na carona. Quando ele faz a curva, a tendência do meu corpo é para ir para o outro lado, para compensar as forças. Porque se eu for do mesmo lado dele, ele vai cair. Né? Tá certo? Ou a mesma coisa quando você está no ônibus, né? Quando você está no ônibus, para quem está em pé, o ônibus vai para cá, você não tem de ir para lá. Né? Então, é que se todo mundo estivesse no ônibus e virasse para onde o ônibus está virando, de repente o ônibus toma, né? Então, essa força que vem, que a gente chama de força de gradiente de pressão, vem nesse sentido, e o ar está girando e faz essa curva, aqui a gente chama de força centrífuga, e a resultante da força de gradiente de pressão mais da força centrífuga, que é o vento ciclostrófico. E agora nós vamos passar aí uma página, todo mundo na página 49, né? 49. Na página 49, aí tem um quadradinho aqui, ó, quadradinho aqui assim, né? E vai explicar isso aqui. Ó, ele pergunta assim, ó, quem é o vento barostrófico? É o vento equilibrado pela força de pressão. Quem é o vento geostrófico? É o vento equilibrado pela força de pressão mais a força de Coriolis. Quem é o vento de gradiente? É aquele vento equilibrado com todas as forças, não tem força toda nele. E, finalmente, quem é o ciclostrófico? É o vento equilibrado pela força de pressão mais a força centrífuga. Beleza? Então, a gente foi bem lento aqui, explicando para vocês, né? E aí, tem que pegar o livrinho agora, dar uma memorizada, porque a gente está só abrindo caminho, né? Que é coisa nova, provavelmente vocês nunca viram isso aí, né? E aí tem que dar uma pescada em casa, mas agora a gente vai falar de um outro tipo de vento, que é a circulação geral do planeta, né? Então, a circulação geral do planeta, a gente vai fazer um gráfico aqui agora. Deixa eu ver. Vamos enaltecer minha aula também aqui, né? Você bate uma aqui, meu filho? Então, por horas, você pode afetar o Coriolis, então, afeta o tipo. Coriolis? O Coriolis é aquela força que do ar. Sim, mas o barostrófico e o ciclostrófico, o Coriolis não afeta eles. Não. Beleza? Então, tá, pessoal, nessa aqui agora, que é o seguinte, eu vou colocar para vocês agora a circulação geral do planeta, né? Ó, falar disso, gente, eu coloquei para vocês hoje, acho que 31 questões tiradas todas do banco de dados da ANAC, do capítulo de água na atmosfera e nuvem nevoeiro. Quem já teve essa aula, por favor, né,
tenta fazer as questões e vê se você faz as questões sem estudar, só porque você aprendeu, e pode errar. É errando que se aprende. Aí depois você vai lá no gabarito e vai checar o que você errou. O que você errou, aí você vai no livro e dá uma checada. Então, aí se por acaso ficou muito travado, não deu para tirar a dúvida pelo livro, depois você me procura, né? Porque de repente sua dúvida pode ser de outros aí, beleza? Então, vamos nessa aqui agora, falar sobre a circulação geral do planeta, né? Planeta. Isso aqui. Pronto. Eu queria tirar essa tela aí, já, enquanto está gravando. Não, fecha. Circulação geral dos ventos. Ok. Os ventos da circulação geral, eles vão ser a circulação superior, inferior e a circulação secundária. Pronto. Então, a gente vai eleger que a circulação inferior são todos aqueles ventos que ocorrem acima de 6.000 metros. Quanto é 6.000 metros mesmo? Ó, de cabeça, hein, amigo? 20.000 pés. Beleza? Eu sempre coloco aqui no 2, que é para você memorizar, porque nessa questão, no teste de nuvens, ele vai perguntar assim, para ser nuvem, é só quando ela estiver suspensa em quantos metros? Esqueceram, né? 30 metros. Mas lá, na letra A, está 30 pés. E lá embaixo está 100 pés. Entendeu? Então, o tempo todinho que a ANAC faz é não deixar aqueles caras que memoriza assim, que grava igual papagaio e passa na prova. Se não tiver inteligência da malandragem, não passa na prova. Portanto, já coloca aqui assim, ó, que a circulação superior são aqueles ventos acima de 6.000 metros ou 20.000 pés. Né? E a inferior é 6.000 metros e 20.000 pés. E a circulação secundária, aí são os ventos, as brisas, que a gente já aprendeu, né? As moções, ventos de vale, ventos de montanha, e o efeito fone. Pronto, aí agora a gente vai falar de cada um deles. Ó. A gente vai começar a falar da circulação inferiores, né? Inferiores. A circulação inferior, ela vai acontecer por conta de um fenômeno natural que tem no nosso planeta. E aqui a gente tem a linha do Equador e o Trópico de Câncer, né? Trópico de Câncer. Aqui a gente tem o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, né? E aqui no meio do planeta, a gente vai ter, assim, naturalmente, uma zona de alta pressão, né? Uma zona de alta pressão. E que a gente acabou de aprender a circulação geral dos ventos, e a gente já vai estudar isso aqui, ó. Pronto. Alta pressão, alta pressão, alta pressão.
alta pressão, alta pressão. E aí a gente aprendeu que a circulação da alta pressão no hemisfério sul, ele é divergente e anti-horário, né? Ó, divergente e anti-horário. Aprendemos agora mesmo, já vamos usar. Igual ao Pedro, já tinha esquecido, né? Aprendemos agora. E a circulação das altas pressões do hemisfério norte também são divergentes, mas no sentido agora é horário, né? Aí vai fazer essa aqui assim. Pois é, gente. O que aconteceu? Essa região aqui, na faixa da lado temperada, o ar é mais frio. Aqui também é mais frio. E aqui, no meio do Equador, o ar é mais quente. Entendeu? E o que acontece quando você pega assim a água e bota na chaleira, e quando ela começa a evaporar, você coloca uma coisa mais fria na tapa dela? Vai ter a condensação? Pois é. Imagine só o volume de umidade, de ar quente que tem aqui, e vem esse ar frio aqui, esse choque, e vai morar um grande volume de nuvens, né? E vento, etc., que a gente vai chamar essa parte aqui de zona de convergência, aqui, ó. Essa área aqui, zona de convergência, ou intertropical, convergência. Então, zona de convergência ou intertropical é exatamente uma zona de mau tempo. Os tempos mais malucos que tem no planeta é aqui, e foi aqui mesmo que caiu aquele avião da Air France, lá em Recife, entendeu? Onde tinha um CP de todo tamanho lá, que é assim, ó, no meio do oceano, que é assim, ó. E aí ela estava passando no meio lá, ela estava voando a 42 mil pés, o CP estava a 60 mil pés. Aí passou dentro da zona de gelo lá, e aí foi aquele monte de estrada. É, exatamente. Então, essa faixa aqui é uma zona de convergência, ou uma zona de mau tempo, e essa convergência aqui é exatamente desse ar mais frio que vem para cá e se choca com ar mais quente e forma umas condensações e forma essas nuvens de grande significado para a navegação aérea, que são os CBs, beleza? Então, para esses ventos que estão trazendo esse ar gelado para cá, ou esses ventos que estão trazendo esse ar gelado para cá, a gente chama de alísios. Então, alísios são os ventos, né, que vêm de nordeste no hemisfério norte e vêm de sudeste no hemisfério sul e se converge formando uma zona de mau tempo, né, ou uma zona intertropical. Chamamos aqui zona de convergência ou intertropical. Tá? E aquele círculo que é em cima do polo? Essa linha? Não, Círculo polar ártico. Círculo polar ártico. Tá certo? Bom, aí é o seguinte. Alísios. Alísios. Aí o que acontece? Na próxima aula, a gente vai aprender que é um negócio que quase todo isso escuta falar, que aqui nos polos aqui gera uma massa de ar polar, frio e seco, e ela se desloca nesse sentido aqui, assim, ó. Quando chega até nós aqui, nessa época do ano, traz só aquele ar gelado, igual na semana passada, que deixou a temperatura baixa lá no sul, né? Segunda-feira, Gramado amanheceu com 2 dedos de gelo, né? E para nós aqui é passou de raspão. Então, isso aqui são as frentes frias, que são os ventos polares.
Portanto, a circulação inferior aqui são só esses dois ventos aqui, ó. Os alísios e os ventos polares. Beleza? Ventos polares. Bom, agora vamos lembrar. Esses alísios, quando chega aqui e se aquece, eles se esquentam e sobem. E quando chega à altitude, eles se resfriam e descem por afundamento. Então, quando esses ventos, os alísios, sobem e descem para o afundamento, eles descem já em camada mais elevada, que a gente vai chamar de contra-alísios. Olha, os contra-alísios nada mais é do que os alísios que se aqueceram, ficaram leves e subiram, e chegou lá em cima, ficou gelado e desceu, e desce para o afundamento, atingindo aqui os povos, os alísios. Então, esses são os alísios, né? Bom, além dos contra-alísios, quando esses alísios chegam nos polos por afundamento, eles entram no parafuso aqui assim, formando isso que a gente chama de vórtices. Então, os vórtices, né, são exatamente, né, esses ventos que entram na corrente da rotação da Terra nos polos. Ou seja, os contralísios, quando chega ou desce aqui nos polos e pega a rotação da Terra, eles fazem esse circuito aqui. E aí agora a gente vai estudar que bem aqui na faixa da latitude temperada, a gente vai ter um fenômeno de grande significado da navegação aérea, que são as correntes de jato. Nós temos, então, duas correntes de jato no hemisfério norte e duas no hemisfério sul. E essas correntes de jato são, na realidade, ventos fortíssimos que variam de 100 km por hora até 800 km por hora. Então, tem um detalhe aqui para a gente aprender. A gente diz, porra, que legal se a gente pudesse, de repente, voar com 1.000 km por hora e pegar mais 800 de rabo aqui, né? Aí 1.600, mas não é bem assim, não. É que esses ventos aqui, ele não é um vento que flui. Vamos já falar, jato. São jatos de água. Então, as correntes de jato são fenômenos de grande significado da navegação aérea e que existe duas no hemisfério norte e duas no hemisfério sul e duas no hemisfério norte. E aí tem que aprender. Elas circulam somente em latitudes temperadas e elas circulam no mesmo sentido da rotação da Terra. Então, olha, as correntes de jato são 4. 2 no norte, 2 no sul. Sentido de rotação, o mesmo na Terra. São ventos que vão de 100 até 800 km por hora, na forma de jato. Né? E essas correntes de jato, elas são mais altas no verão e são mais intensas e mais frequentes no outono e no inverno. Então, quando elas estão indo para lá, os ventos fazem isso aqui assim, ó. A parte interna aqui do planeta, os ventos fazem isso aqui, ó. Mas o que tem para o lado de cá? Esses vórtices. Então, para o lado de cá, elas fazem esses vórtices aqui assim. Portanto, voar aqui no meio desses vórtices é perigoso demais. E aconteceu comigo. Eu estava voando um 787, 37 mil pés, Nova York para São Paulo, no meio do mar. Daqui a pouco começou a estremecer. Porra. Olhei para as asinhas do avião, aquela porra mais de 30 metros.
E eu fiquei aqui só observando que, porra, estamos a 37 mil pés, no meio do mar. O que está acontecendo, né? Era para estar surfando, né? É igual aquele caso que aconteceu essa semana aí, só que naquele caso, ele passou perto da turbulência, talvez, de céu claro, né? Que deu aquela arrancada lá, né? Mas aí, quando eu voltei, eu fiquei me questionando. Aí eu tenho um aluno que voa no Emirates, que voa nessa mesma aeronave, um cargueiro. Aí eu perguntei, porra, por que eu estou no meio do mar, 3 horas da manhã, né? A 37 mil pés, com esse alavanco? Mas, rapaz, você está exatamente cruzando uma corrente de jato. Porque essas correntes de jato, elas têm 600 metros de atuação e aí 6 quilômetros de espessura. Portanto, é o seguinte, imagine só que aqui essa sala seja um canal que daqui para cá tem 600 quilômetros, 600 quilômetros. E ela está atuando aqui mesmo, no meio da... Entendeu? E esse vento que sai aqui faz isso, ó, faz isso, tá bom? E aí você passa aqui assim, você sente a rabiola dela. Aí se pergunte para o Aldanag, as correntes de jato no Brasil, elas passam de que imediações? Nunca em BH. Porque se ela passa na zona temperada, aonde é que começa a zona temperada do Brasil? Lá no trópico de... lá onde passa o ciclo polar, né? O trópico de Capricórnio, que fica lá em Jundiaí. De Jundiaí ou São Paulo para baixo, ali que a zona temperada. Então, não esqueça disso, tá certo? Não, outro dia, quando eu postei uma fotografia, que eu fui em São Paulo, tinha a fotografia lá, perto de Jundiaí, aí o Fábio também mandou uma outra também, lá do Chile, né? Então, a zona temperada passa aqui assim. As correntes de jato vão acontecer daqui para cá, né? E, por último, quando a gente falou sobre as camadas da atmosfera, aí eu falei para vocês que bem aqui assim, ó, essa rabiola aqui, deixa eu resolver aqui, ó. Nessa rabiolazinha aqui, fica uma pontinha da América do Sul, que é Chile, Argentina e as Malvinas. E que esses povos aqui, quando chega de 1º de novembro até 31 de março, existe indicação para que as pessoas não saiam das suas casas a partir das 14 horas até as 20, porque quando chega no verão, a Terra fica aqui assim, e existe um rombo na camada de ozônio de 27 milhões de quilômetros quadrados, sem proteção do ozônio, e que o calor, a energia, a luz solar passa sem um filtro. Que filtro é esse? Camada de ozônio. E aí, há muito tempo, quando se falava, porque a camada de ozônio está sendo afetada pela poluição, pelos gases CFC, né? Vou trocar os gases do ar-condicionado, dos sprays e tal. E aí, por que os países mais poluidores do planeta, que é Chile e Estados Unidos, está aqui em cima, e o buraco da camada de ozônio está aqui embaixo? É que eu acabei de falar para vocês que as correntes de jato, elas são mais intensas e mais frequentes no outono e no inverno. Como essa parte aqui é mais fria por conta da água, então, quem causou esse rombo na camada de ozônio aqui foi as correntes de jato, que aqui na terceira mais intensa e mais frequente, tá bom? Até aqui em cima, onde tem os principais voos, né, da China, aquele negócio todo, né? Então, o pessoal pega esse corrente de jato e saiba, a meteorologia, ela é como se fosse uma UTI de hospital, onde ela fica 24 horas, milhares de profissionais monitorando isso aqui e fazendo previsões. E aqueles voos internacionais, que a maioria é aqui no Hemisfério Norte, os pilotos, as coordenações, as tripulações obedecem fielmente
outro tem que voar nas condições adversas como essa daqui, tá certo? Até porque, se o camarada vai voar contra a corrente de jato, aí aqueles voos de 15 a 17 horas não pode chegar no outro lado de um tanque vazio, né? Está compreendendo? Então, um resumo dessa corrente de jato é o seguinte, ó. Nós temos quantas correntes de jato? 4. Qual o sentido de rotação? O mesmo da Terra. Aonde é que ela circula? Latitude temperada. São mais intensas e mais frequentes quando? No outono e no inverno. Em média, a velocidade de 100 a 800 km por hora. Por lado dos polos, ela tem esse sistema de vórtices, né? Porque os alisos, quando sobe e que eles descem por afundamento, quando chega aqui, pega a Terra com aquela rotação escalar elevada, e aí faz esse vórtice aqui em cima. Quer falar, Pedro? Porque a apostila fala duas unidades de hemisfério. Uma atrás da outra aqui, ó, tá vendo? Duas unidades de hemisfério. Ó, eu tenho uma aqui e outra aqui, elas ficam. Não, é superior. Vou colocar aqui. Superior. Superior. Então, aqui é assim, ó. Coloca aqui, jet. Né? Então, pronto. Chegamos agora, os ventos da circulação superior, que são esses três aqui. Daqui a pouco vou mostrar um vídeo para vocês. Né? E agora, da inferior. Ó, brisa, nem precisa mais falar para vocês, que foi o que a gente falou nas aulas passadas, né? Falamos hoje, brisa. Agora, monções. Olha, eu acabei de falar para vocês que lá no Japão, o continente, nem dá para ver, mas o continente é formado de mais de 6 mil ilhas. Agora, tu já imaginou quantas mil ilhas tem aqui nessa faixa central aqui, ó? Tá bom? Então, essas ilhas aqui nessa faixa central, bem na linha do Equador, portanto, a faixa mais quente do planeta, a incidência da radiação solar, quando o Sol amanhece, né, e é um tempo muito grande, nascer pôr do Sol, aquece isso aqui, e se é uma ilha ou um continente, tipo alguns países aqui, isso se aquece muito. E se a ilha não está cercada por água, portanto, o mar amanheceu gelado, né? A pressão alta. A parte continental aqueceu muito, a pressão foi lá embaixo, aí, de repente, o mar vai soprar aquele ar gelado para lá. Só que lá no continente está quente, e o ar gelado, quando chega, sofre um choque térmico. E esse choque térmico vai formar grandes nuvens de tempestade e vai chover o ano inteiro e muito. Então, as monções nada mais é do que o deslocamento dessa umidade em excesso que se choca com a parte mais quente, que se formam essas nuvens de tempestade. E também, quando eu falei de nuvens, eu falei para vocês que nós temos cerca de, em média, 6 milhões de CB por dia no planeta, e a maioria acontece aqui. Portanto, essas ilhas todinhas aqui, chove-se muito o ano inteiro, e essas ilhas são todas alagadas, e, portanto, eles são os maiores produtores de culturas de alagado, tipo arroz, por exemplo. Tá certo? E aí, onde é que estão as monções? As monções exatamente são essas brisas intensas de umidade que se deslocam e formam um choque térmico pelo calor, né? E aí causa aquele excesso de chuva, tá bom? Monções. E aí, vamos falar aqui agora, né, dos ventos de vale e ventos de montanha. E aí, as coisas estão interessantes. Nessa turma agora, apareceu um camarada, depois de 50 anos dando aula aqui na região sudeste, apareceu um cara da minha cidade fazer o curso aqui, né? E também, esses anos todos, de 2012 para cá,
eu sempre falei de um acidente aqui pertinho, agora apareceu aqui o Pedro, né? João Gabriel, que esse acidente aconteceu com um parente dele nativo. Então, que é o seguinte, eu tenho insistido muito para vocês que a gente aqui não está preocupado, ninguém está sendo preocupado, e você tem só que chegar aqui, memorizar, aprender para fazer a prova da ANAC. Não, a gente está preocupado que você veio para cá para aprender os fenômenos meteorológicos e saber os efeitos deles. E aí a gente falou que tem um processo físico de transmissão de calor na vertical, que são as térmicas, né? As correntes, e a gente já aprendeu que essas térmicas, essas correntes, dependem de quê? Calor, energia, não é isso mesmo? Portanto, essa efervescência do atmosférico, quando é que elas são máximas? Durante o dia. Ah, mas o dia tem de manhã, de tarde, de noite. É de noite? Não, na parte da tarde. Na parte da tarde é o momento da maior efervescência da atmosfera. Em que época do ano? Agora no inverno? Não. Verão, é isso mesmo, verão. Então, a efervescência do atmosférico, que é o processo de convecção, ele é máximo durante o dia, máximo durante a parte da tarde, no verão, e no mar do continente. No continente, né? Porque o mar reflete isso mesmo, continente, né? Agora, no continente, a gente tem relevo assim, tipo daqui para Montes Claros e daqui para Ouro Preto. Onde é que seria máximo? Para Ouro Preto ou para Montes Claros? Hã? Não. Montes Claros é planície com uma ralezinha. Ouro Preto é cheio de montanha. As montanhas são minerais, tem calor específico baixo, que se aquece rapidamente e se resfria rapidamente. Imagina quem está na Serra do Cipó agora, naquelas pedras. Para quem está na Serra do Cipó, nesse exato minuto, não consegue andar descalço naquelas pedras, porque as pedras estão geladas. Né? E nem amanhã, 10 horas, conseguir também. Né? Então, palavra orográfico, né? Na cadeia de montanha, orográfico. Então. Oi, Hernani. Estou aqui Opa! em Jaboticatubas, aqui está frio demais. Tá vendo? Muito frio aqui agora, nesse momento. Foi, pior que o comandante Alexandre, ele me convidou aqui para casa dele dia 27 agora, rapaz, eu estou pensando, eu vou ter que levar um imã, entendeu? Depois eu explico para você o que é o imã, porque, né? De madrugada, quando você vai no banheiro, coitado, né? Então, gente, então aqui, ó, o processo de convecção, ele é máximo durante o dia, na parte da tarde, no verão, no continente, principalmente em região orográfica, beleza? Bom, e por que eu estou falando isso? É que a gente vai falar exatamente do ventos de vales e ventos de montanha. Agora, quando eu aprendi meteorologia, não tinha uns videozinhos, professor, fecha os olhos aí. Imagina que o ar quente está na encosta da montanha, que o ar está na encosta da montanha, e a montanha se aqueceu, o ar ficou leve e começou a subir. Aí, legal. Agora, imagine só que lá em cima, o morro está gelado e de noite, o ar gelou, ele desceu. Era assim que eu tinha que imaginar. E agora a gente vai fazer um 20 segundos, que é mais ou menos assim, né? Ventos de vales são aqueles ventos, né? São aqueles ventos que acontecem durante o dia. Podemos pegar aqui assim, uma área de vale, aqui assim, né? Bom, e aí, quando amanhece o dia aqui, ó, quando amanhece o dia, aí vem essa radiação e começa a triturar essa parte quente aqui, e esse ar começa a subir aqui assim. Começa a subir. Quando é o seguinte, quando esse ar se aquece e sobe, não fica um vácuo aqui. O que precisa acontecer? O equilíbrio? O ar gelado desce para fazer isso aqui. Então, e aí imagina só que teu tiro aí, cara,
ele vai fazendo um pouco desse estilo que é assim. Aí ele leva uma porrada para cima, para baixo, ele bateu lá. Beleza? Então, vestivais é isso aqui. Acontece durante o dia. Agora, e à noite, então, no dilúvio, essa parte fica gelada aqui assim, aí esse ar gelado começa a descer a montanha abaixo aqui assim. Beleza? Então, se o ar que sobe as encosta da montanha acontece dia, e o ar que desce as encostas da montanha à noite, esse é o vento de montanha e esse de vale. Agora tem uns nomezinhos que você vai ter que aprender aí, e aí às vezes o cara chega assim, eu tenho um comandante, que ele teve um curso comigo em 2001, a Fernando, porra, tem 23 anos que você me ensinou uma porra do negócio, nunca adiantou nada para mim, porque eu vou muito alto. Acontece que para quem voa baixo tem que saber se é o seguinte, a palavra. Para esses ventos que sobem as encostas da montanha, a gente chama de barlavento, ou anabático. E para esses ventos que descem aqui, chama-se catabático, né? Ou anabático, catabático e... Querem ler? Sotavento, sotavento. Sotavento. Então, agora, o que vocês sabem? O que é vento de vale? São os ventos que sobem as encostas da montanha durante o dia e se faz esse movimento aqui, voar em regiões de vale é muito perigoso, e principalmente se for durante o dia, na parte da tarde, no verão, no continente, em região geográfica, tá bom? Esses são os ventos de vale. E o vento de montanha, aqueles ventos que descem por afundamento, beleza? Para os que sobem, barlavento ou anabático. Para os que descem, catabático ou sotavento, beleza? Deixa eu só falar aqui para vocês, já o último, que são o efeito fone. Em seguida, eu vou chamar o Gabrielzinho para mostrar um monte de vídeo para vocês, que quando você vê esse vento aqui, que aqui o professor lá há 50 anos atrás, manda fechar os olhos e imaginar. Ó, ele está aqui no buraco aí da montanha, e o sol aqueceu, e agora o ar se aqueceu e está subindo aqui assim. Ah, tá bom, estou vendo, tá vendo. E agora tem um vídeo de 6 segundos, né? Deixa eu falar mais antes, né? Aí. Agora, o último vento, efeito fone. Esse efeito fone, a gente vai aprender aqui assim, e vou dar um exemplo bem maluco, que é para você não vai se esquecer. Ó. A gente sabe que nós temos lá os Andes, né? E aí a gente tem na costa do Peru aqui, ó, que é a costa do Peru. Aí daqui a pouco tem aqui os Andes e tal. Então, os ventos que vêm do mar, assim, em direção àquelas cadeias de montanha, eles vêm assim na horizontal e eles vêm muito úmidos. Como é que vocês acham que toda essa montanha é gelada? Quando esse vento úmido e quente se chove aqui, aí eles condensam e vai formar grandes nuvens de tempestades e chove muito lá de cá, assim. Portanto, do lado de cá da orla, é muito fértil esses terrenos. Já que a umidade foi retida do lado de cá, os ventos que passam para o outro lado, eles passam seco. E aí a gente tem aqui agora o maior deserto do mundo aí, né? Que é o de Atacama. Né? Então, é o seguinte, por que tem esse deserto? Não chove lá, às vezes passa não sei quantos anos sem chover lá. Exatamente porque a umidade que vem do mar se choca aqui, é retida, e aí fica
muita chuva lá de cá, e lá não passa mais nada, são ventos seco e gelado, beleza? Então, para esse efeito aqui, que a gente chama efeito de Foyn, efeito de Foyn. Se perguntar para você o que é. Agora, esse aqui é um exemplo bem assim, expressivo, mas eu vou fazer agora, apagar isso aqui e falar para vocês que aqui pertinho da gente, Minas com a Bahia, acontece esse fenômeno aqui. Né? Então, só a gente está acabando aqui. Ó. Olha aqui, a gente tem uma serra aqui entre Minas e Bahia, né? E aí, de carro, aqui tu passa no mar da Bahia, né? E aí, quem sai do continente, tal, passa uma serra aqui e tal. E aí, a umidade que vem do mar aqui, ó, chega aqui, aí precipita-se muito aqui, e a gente tem uma área poderosa aqui da de cá, que se planta tudo, feijão, fumo, soja, nos lugares mais ricos que no interior de Minas e Bahia. Tem lá em Divinópolis, conheço uns 10 caras que tem terreno cheio de soja, e fumo, feijão, banana, tem tudo aqui. E aí, do outro lado, como a umidade fica retida, né? Do outro lado, o ar desce seco, aqui assim. Aí pega aqui uma região imensa, chamada assim, Círculo do Fogo, que é uma região muito árida, né? E pega um pouco de Goiás, pega o sul, pega uma parte de Pernambuco, o meu estado, Piauí, um bocado de estado aqui, que a água não chega aqui, né? Não tem estuário. E aí, cara, na década de 80, o governador de São Paulo, Paulo Maluf, ele cismou que lá no meu estado, no Piauí, tinha lá petróleo. Aí ele comprou assim, pegou um dinheiro do estado, pegou um bocado de plataforma, mandou furar lá. E as plataformas conseguiu furar no Piauí lá 3.000 metros de profundidade. Quando chegou a 3.000 metros, acharam o produto. Bosta de cabrito. Um dia eu estava dando aqui essa aula e eu falei, bosta de cabrito com o italiano. Ele, bosta de cabrito? O que é bosta de cabrito? Aí tinha um outro cara que explica para ele a bosta de cabrito, né? Mas então, por que essa região aqui é árida? Exatamente porque essa retenção aqui. E por que essa região aqui é fértil, né? Exatamente porque a água, a umidade do mar vem retida aqui, acho que é Chapada Diamantina, eu acho. Então, é mais ou menos. Beleza? Então, para esse fenômeno chama-se efeito Foyn, tá? Efeito Foyn. Então, o efeito Foyn nada mais é do que a retenção da umidade, por um lado, que provoca uma secura do outro. E agora, o Gabriel vai mostrar para vocês os vídeos, sim, do Herói falar da aula, né? Vamos colocar aí primeiro Vento Vale, né? Vento Vale. Deixa eu fechar aqui a porta. Vento Vale. Deixa aí de umas duas coisas aí, tá? Olha, gente, o que é o vento vale? Ó, esse vermelhão aí, o vermelhão aí é exatamente, né, o ar quente subindo, tá? Agora o azul já é descendo aí, vem de montanha, né? Então, repita, então, durante o dia, o sol nasce, começa a irradiar ali a montanha, o ar se aquece e sobe. Aí esse barlavento, né? É isso mesmo, barlavento? Ia dar baixo, subindo, né? Quando chega de tarde, o sol se põe, o pico da montanha vai gelar e agora o vento vai descer, ó, montanha abaixo, né? Então, aí agora é vento de montanha, beleza? Vento de montanha. Nesse caso aí a gente tem agora catabático, né?
Ou só está vendo, beleza? Ótimo. Então, vamos pegar outro agora. Vou pegar mais um. Ver se tem aí os alisos. Contra liso, então. Professor, o que é diabático? A Diabático. próxima aula. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, isso aí é mais ou menos o que acontece. Ó, lá no Equador, o ar se aquece, sobe, vai lá em cima e desce em direção aos polos do afundamento. Para esse ar que se aquece, né, vai lá em cima, que a gente chamou os alisos, e eles descem lá nos polos com um contraliso. É claro que aí o videozinho não dá para representar uma escala que vai do Equador até os polos, mas mais ou menos assim, ó, o ar fica quente, sobe, se resfria e desce, tá beleza? Tá bom? Ótimo. Então, um vídeo de 6 segundos que mata a pano aí, né? Vou mostrar agora tem aí a convecção. Né? Os alisos e contralisos se cruzam? Os alisos. Ó, os alisos são aqueles ventos que vêm do o ar que sopra de nordeste no hemisfério norte, sudeste no hemisfério sul, se converge, sobe, quando chega lá em cima, se resfria e desce. Quando eles descem para o afundamento, é que vira contraliso. Então, os alisos no Equador sobem, né? Chega lá em cima, aí se resfria e desce. Aí desce, vai em direção aos polos. Quando estiver descendo, né, por afundamento, aí vira contraliso. Né? Pode tirar isso aí, já passou, né? Foi escolhendo. Mas é o ano todo que dá esse fenômeno? Como é que é? Não. Esse fenômeno acontece todo ano todo? A gente já sabe que a atmosfera terrestre está de noite buscando um ponto de equilíbrio, isso mesmo? De noite buscando um ponto de equilíbrio. Então está sempre se movimentando, não para não. E graças a Deus, né? Porque aí leva a quente para um lado, para o outro, né? Deixa eu ver se tem mais algum vídeo aqui, pronto. Sistema de pressão, correntes, aqui, ó. Pronto, gente, ó. Aí a gente está vendo o que é a térmica, né? Ou o que é o processo de convecção. E aí, no nosso próximo assunto, a gente vai falar das massas de ar, né? A massa de ar fria e exatamente do que se falou aí, a razão diapática, tá bom? Bom, conseguimos fazer a aula bem pausada, terminar no horário, aí eu já vou passar para vocês mais um teste dessa matéria e não acumule, né? Não acumule. Vamos fazer esses testes aí, porque não tem como, assim, num capítulo como esse aqui, todo desse tamanho, você memorizar isso na aula, ou depois do treinamento aí. Mas a vantagem é que a gente está falando de muita coisa de outras matérias, né? Tá certo? Beleza? Tá? Pegando matérias passadas, repetindo, né? E aí, amanhã, aí a gente tem aula de conhecimentos, que é conhecimentos técnicos motores, e lembrando que o Giovanni deve dar amanhã, acho que a quarta aula, né? E a turma do sábado está um pouco mais atrasada, beleza? Então tá. Aleluia! Toda com vocês, né? Um abraço, Hernani. Para quem não assistiu a aula de nuvens, o capítulo de nuvens vai ser sábado depois do almoço, ok? Boa noite, Hernani. Valeu. Fernando. Outras áreas, Olha, que no Equador é muito quente, a pressão lá embaixo. Lá na latitude temperada, a pressão já é maior, né?